As fortes declarações do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, contra a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e seu secretário-geral, Luiz Almagro, sugerem um reforço, daquele movimento no sentido de restabelecer a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, organismo fundado pelo ex-presidente Chávez, com a cooperação do Brasil, do Lula, da Argentina, dos Kirchner, de Evo Morales, de Daniel Ortega, da Nicarágua, de Cuba, principalmente, para fazer um fórum próprio que representasse definitivamente os anseios da América Latina e de sua integração. Como se recorda, essa CELAC, ela excluía de sua participação os Estados Unidos, que dominam atualmente e sempre dominaram a OEA desde sua fundação em 1948. Essas declarações do Alberto Fernandes vêm logo em seguida de outras declarações ainda mais fortes, mais contundentes, do presidente do México, o López Obrador, que, cansado da interferência, principalmente das organizações não governamentais e das corporações midiáticas, como se sabe, ele chegou a se queixar ao presidente dos Estados Unidos do papel dessas ONGs e dessa mídia, a mídia hegemônica contra o seu governo. Se queixou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas o Joe Biden disse que não, que estava ao lado tanto das organizações midiáticas quanto das organizações não governamentais. E aí veio o López Obrador, que aliás foi objeto de um de nossos vídeos passados, justamente condenando o papel da OEA e do Luiz Almagro, e ainda solicitando, pedindo aos latino-americanos que fizessem uma nova organização, no caso a CELAC, o restabelecimento da CELAC, que não fosse, segundo aspas do próprio Obrador, um organismo lacaio. Mas vamos ver aqui as declarações de Alberto Fernandes, reproduzidas pelo jornal Clarín, que é um jornal que ele faz oposição e que, por isso, fez algum tipo de sensacionalismo, falando em tensão regional. Alberto Fernandes arremeteu contra a OEA, disse que ela não serve, não funciona, e falou de esquadrões no caso aqui policiais, contra governos populares. Alberto Fernandes fez essas declarações logo após participar da posse do novo presidente de esquerda do Peru, o Pedro Castillo, a qual ele participou juntamente com os presidentes da Bolívia, do ex-presidente também Evo Morales, e também de líderes de outros partidos, de outros países considerados governos de direita, como os governos do Chile e da Colômbia. Então, o presidente fez essas declarações no aniversário, numa live do Grupo de Puebla, Esse Grupo de Puebla parece que substitui o Foro de São Paulo e é integrado de ex-presidentes e dirigentes de partidos de esquerda. Lá estão, além do Alberto Fernandes, estão lá o Lula, a Dilma, por parte do Brasil, e também representantes de Cuba, da Venezuela e outros países que representam os governos populares, populares da América Latina. Então, o que diz o Fernandes? O Alberto Fernandes assegurou que a organização, no caso a OEA, não foi um lugar de encontro para a América Latina nos últimos anos e que, pelo contrário, funcionou como uma espécie
de esquadrão policial para avançar sobre os governos populares da região, a partir da marca que deixou no organismo o ex-presidente estadunidense Donald Trump, que é uma espécie de capataz, dos Estados Unidos ali na organização. A gente se recorda que os secretários-gerais da OEA, ainda que indicados e patrocinados e sustentados pelos Estados Unidos, eram homens mais discretos e tentavam funcionar mais como um tipo, um porta-voz a mais da organização, ainda que tivesse sob controle a burocracia da organização, mas tentava ali se mover que nem algodão entre os cristais, sem criar problemas nem muita crise. Já esse Almagro, não, ele veio e uma das primeiras coisas e mais violentas que ele fez foi justamente patrocinar um golpe contra o Evo Morales na Bolívia. Patrocinar e arquitetar também, diga-se de passagem. Então, diz o Alberto Fernandes, o que fez a OEA na Bolívia necessariamente deve ser julgado, porque agora não cabem dúvidas do que passou naquela época, não é? Expressou Fernandes ao referir-se à destituição de Evo Morales em 2019. Em novembro deste ano, desse ano de 19, um informe da OEA havia denunciado graves irregularidades no processo eleitoral realizado na Bolívia, segundo aqui a notícia do Clarim, onde havia triunfado Morales, e pediu para repetir as eleições. O conflito terminou com a renúncia do presidente boliviano em meio a uma profunda crise política e social e denunciando um golpe de Estado. Falou mais aqui o Clarim que durante a videoconferência do Grupo de Puebla, Fernandes reafirmou que a América Latina tem a obrigação moral e o dever ético de se levantar diante dos bloqueios econômicos que pesam sobre Cuba e sobre a Venezuela em tempos de pandemia de coronavírus e avaliou que os estados, por uma questão humanitária, não podem ficar calados ante essas situações. Alberto Fernandes ainda falou sobre a chegada do presidente Pedro Castillo ao poder no Peru. O Peru, que é muito importante estrategicamente, lá tem um porto, aliás, não é um porto só, mas toda aquela bacia amazônica, que comportam 3 ou 4 portos de exportação, principalmente de minérios, petróleo, Então aquilo é altamente estratégico e muito cobiçado pelas empresas americanas. Tanto é que o Comando Sul dos Estados Unidos enviou para lá nada menos que 87 mil militares para aquilo que eles chamam de combater o narcotráfico, mas na realidade para fazer uma presença ali também estratégica no Peru. Então disse que a chegada de Castillo à presidência do Peru significa uma lufada de ar fresco, de ar puro no continente, que ocorre num cenário de bastante instabilidade política. Por esta razão, Alberto Fernandes chamou a estar ao seu lado, ao lado do presidente Pedro Castillo, para que avance sem riscos institucionais como os que se vêm vivido recentemente.